E isso é muito importante porque a gente percebe que uma pessoa que nasce com essa paternidade completa, ela pode passar por muitos desafios. A vida de Jesus não foi diferente. Ele passa por muitos desafios. Muitos falavam que ele fazia as obras que ele fazia por meio de demônios, por obra de Beelzebul. Muitos falavam que Jesus, ele era na realidade filho do demônio. Só que Jesus, ele não dava ouvidos. E Satanás também tentou ele pessoalmente. Satanás, ele fez questão de infernizar a vida de Cristo, tentando impedir o seu propósito quando ele aparece no deserto para poder tentar. E a primeira coisa que ele tenta Jesus é na sua identidade. Ele fala: olha, se tu és o filho de Deus, então faça isso. E é a mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden. E quando Satanás ele consegue agir na vida de pais, e a gente percebe que no nosso mundo isso está acontecendo muito, que os pais eles não estão cumprindo seus papéis, e isso não é apenas uma questão de caráter, da maldade do ser humano, também, a gente não pode excluir isso, mas isso é uma brecha que está aberta para que o reino das trevas haja na sua vida. O que eu quero te dizer é que o seu pai, ele te ama sim, mas talvez ele não soube como demonstrar esse amor porque ele não teve. O seu pai, ele, no propósito original do Senhor, ele gostaria, ele queria saber te amar. Só que ele não soube. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem que está em Provérbios capítulo 13, e nós vamos estar lendo o versículo 7, que diz bem assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Então, vamos orar? Fazer uma oração rapidamente para que o Espírito Santo seja ele a ministrar e não eu? Porque se for apenas palavras de sabedoria humana, meu irmão, acredite, eu não tenho nada para te oferecer. Agora, se isso aqui tiver Deus, realmente, então acredite, a sua vida pode ter mudado a partir de agora. Feche seus olhos e vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por mais uma vez podermos estar aqui, meu Pai, falando sobre a Tua palavra. Obrigado, Jesus, por tudo que Tu fazes em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom, meu Pai, Tu és fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Tu permaneces fiel, meu Pai. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor tem dado palavra aos Teus filhos, meu Pai, e não nos tem deixado à deriva, pelo contrário. O Senhor tem sido o nosso guia, meu Pai, e Tu tens sido fiel, meu Pai, e cumpriste a Tua palavra, que o Senhor fala que estaria conosco até o fim. E até hoje o Senhor está. Pai, eu te peço, por favor, meu Deus, guarda a vida, meu Deus, daqueles que estão passando por uma situação difícil, por uma falta de paternidade, ou por qualquer outro problema, meu Pai, que talvez não seja mencionado nesse vídeo, mas seja falado mais à frente. Eu peço a Ti, por favor, meu Deus, que Teu nome venha ser glorificado na vida deles e que eles possam testemunhar, meu Pai, do Teu poder, meu Pai, de transformar, de preencher e de libertar aqueles que estão presos, meu Pai, por suas enfermidades emocionais, por suas dores, meu Pai, que vêm da vida e que muitas vezes nós não criamos, mas infelizmente passamos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O tema que Deus ele colocou na minha mensagem hoje tem a ver com paternidade. A pergunta, na realidade, vai ser esse título, é uma pergunta que eu quero que você comece a se refletir agora, que é: sem apoio ou sem pai? Pare para pensar nisso. Por exemplo, quando eu começo lendo essa passagem de Provérbios, eu vou só reler para você lembrar. Provérbios capítulo 7, capítulo 13, versículo 7, diz bem assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Quando o Senhor ele me inspirou a fazer essa mensagem, ele colocou no meu coração essa mensagem, eu comecei a pensar nisso e tentar, raciocinar, mas o que isso tem a ver com a paternidade, com a falta que um pai faz na vida de um filho? E por que o Senhor ele tem colocado esse tema no meu coração? Eu sinto que o Senhor ele tem colocado muitas pessoas ao meu redor e eu não posso ignorar, sabe? Muitas pessoas que infelizmente passaram por esse vazio. Às vezes não perderam o pai no sentido dele ter morrido, mas às vezes tiveram pais que não cumpriram seus papéis. E isso é o mais doloroso. Não é quando você, não desprezando, porque eu nem posso imaginar o quanto seja difícil perder o pai,
entende? Mas eu falo no sentido de ser doloroso para essas pessoas que têm um pai vivo, mas não cumprem seu papel, no sentido de, caramba, eu tenho uma pessoa, só que ela me rejeitou. Enquanto a outra pessoa que perdeu o pai, ela pode muitas vezes não ter a imagem completa dele, pode ter visto que o pai ele morreu talvez sendo um herói. A gente percebe que quando o pai ele não cumpre o seu papel numa família, isso dói muito. Isso deixa marcas na vida de um filho. E eu não posso generalizar e falar que todos têm os mesmos sintomas, mas muitos deles são muito parecidos. E é aí que eu descubro que tem a ver com o mesmo vazio. Então, tendo isso em mente, eu gostaria de falar com você hoje sobre a paternidade, sobre o vazio que talvez isso deixe no seu coração. E talvez você esteja confundindo falta de apoio, ou talvez a sua tradução para essa dor seja falta de apoio. E realmente é. E eu vou te fazer você entender hoje por que que é. Sabe, quando eu paro para olhar para a Bíblia, e eu olho, por exemplo, para o Antigo Testamento, eu percebo que pai é uma coisa que é vista no sentido dos patriarcas, mas talvez não de uma forma tão explícita do próprio Deus. Nós só vamos saber que Deus ele é pai depois que o filho vem. Quando vem o filho, aí sim, através do filho nós conhecemos o pai. Só que antes da gente conhecer esse atributo de Deus, nós vamos perceber que Deus ele é um Deus criador. Em Gênesis, nós vemos ele criando a humanidade. Depois nós vamos perceber na história de Abraão que Deus é um Deus de aliança, e aliança perpétua, e não quebra suas alianças, apesar do homem quebrá-las. E aí nós vemos o caráter dele, que ele permanece fiel, mesmo que o ser humano seja infiel. Depois, na história de Moisés, nós vamos percebendo que Deus, ele é um Deus que é libertador. Aliás, eu pulei a história, perdão. Depois, na história de José, nós vamos perceber que ele é um Deus provedor. E pai, ele é provedor, porque se Deus é pai, então a gente vai perceber que o pai perfeito, o pai que Deus planejou, é um pai segundo a sua vontade, é um pai que é parecido com ele. Então o pai também é provedor, porque num tempo de escassez, onde toda a família de José ela ia morrer, então Deus, ele separa José, através de um ato de maldade dos seus irmãos, ele transforma essa maldade, essa coisa terrível na vida de José, forja o caráter dele e coloca ele para reinar em toda a terra do Egito e praticamente em todo o mundo, porque só nele e só com ele havia pão, porque Deus era com ele. Então ele provê para sua casa, sustenta sua casa e ainda sustenta muitas famílias. Esse é o caráter de Deus. Depois, mais à frente, nós vamos perceber que Moisés, na vida dele, nós vamos perceber que Deus ele é um Deus salvador e que é libertador, que levanta homens e mulheres para que possam libertar o seu povo. Deus ele não convive com a escravidão, ele não aceita. Ele não aceita que você seja escravo e principalmente escravo do pecado. E escravo das coisas da vida, escravo dos seus vazios emocionais, ele também não aceita, porque ele trabalha também nessa área. E se a gente continuar a história, nós vamos percebendo que Deus ele também é um Deus conquistador. Na vida de Josué, nós vamos perceber que Deus é um Deus de sacerdócio. Nós vamos perceber que Deus ele é o Deus dos exércitos no tempo dos reis. Nós vamos perceber que Deus ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas só quando chega o Filho, só quando chega Jesus no Novo Testamento, nós vamos perceber que Deus ele tem um atributo que inclui todos esses, mas com um atributo que supera todos e engloba todos esses, que é o atributo, o título de ser Pai. E nós percebemos que Deus é Pai através do Filho. E nós vamos perceber isso, que Deus ele é Pai, porque na vida de Jesus ele age assim. A Bíblia diz que Deus, porque ele amou o mundo de tal maneira, ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós vamos perceber que Deus é um Deus de amor. E Deus ele envia seus filhos, ou seja, Deus sendo Pai, ele dá destino aos seus filhos. Agora, continuando olhando para a vida de Jesus, nós vamos perceber que Deus, ele é um Deus que confirma a identidade do Filho. Esse é outro atributo do Pai. O Pai, ele confirma a identidade do Filho. Na realidade, todas as pessoas que têm a falta, a ausência de um pai, normalmente elas têm muita dificuldade de enxergar o seu reflexo perfeito no espelho. Elas têm muita dificuldade em ver isso, porque é a falta que o Pai faz. O Pai, através da vida de Jesus, a gente pode perceber que o planejamento de Deus é para que o Pai ele dê identidade a seus filhos. E como é que eu sei disso? Eu posso olhar, por exemplo, a passagem que nós vemos que Jesus ele é batizado. E então, depois de Jesus ele ser batizado e obedecer à ordem do Pai,
nós vamos perceber que Deus mesmo aparece e ele fala para todos ouvirem: olha, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, ele está afirmando a identidade de Cristo. E isso é muito importante porque a gente percebe que uma pessoa que nasce com essa paternidade completa, ela pode passar por muitos desafios. A vida de Jesus não foi diferente. Ele passa por muitos desafios. Muitos falavam que ele fazia as obras que ele fazia por meio de demônios, por obra de Beelzebul. Muitos falavam que Jesus, ele era na realidade filho do demônio. Só que Jesus, ele não dava ouvidos. E Satanás também tentou ele pessoalmente. Satanás, ele fez questão de infernizar a vida de Cristo, tentando impedir o seu propósito quando ele aparece no deserto para poder tentar. E a primeira coisa que ele tenta Jesus é na sua identidade. Ele fala: olha, se tu és o filho de Deus, então faça isso. E é a mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden. E quando Satanás ele consegue agir na vida de pais, e a gente percebe que no nosso mundo isso está acontecendo muito, que os pais eles não estão cumprindo seus papéis, e isso não é apenas uma questão de caráter, da maldade do ser humano, também, a gente não pode excluir isso, mas isso é uma brecha que está aberta para que o reino das trevas haja na sua vida. O que eu quero te dizer é que o seu pai, ele te ama sim, mas talvez ele não soube como demonstrar esse amor porque ele não teve. O seu pai, ele, no propósito original do Senhor, ele gostaria, ele queria saber te amar. Só que ele não soube. Por quê? Porque tinha brechas abertas na vida dele. E assim, o inimigo das nossas almas, Satanás, então ele agiu na vida de vários homens e mulheres. E principalmente na vida dos pais, para poder destruir a vida dos seus filhos. Quer destruir um filho? Comece a agir na vida do pai. E quando você tira o pai de uma criança, ela perde identidade. Ela perde propósito, ela perde sentido para a vida dela. Ela não consegue se ver completamente no reflexo que ela foi feita para ter. E isso é muito sério para ser ignorado. Então eu acredito que Jesus ele me inspirou através dessa mensagem e através das coisas que nós vamos vendo ao nosso redor. Eu pude percebendo, caramba, não dá para ignorar isso. Eu não posso permitir com que as pessoas que estão ao meu redor, elas não percebam que elas estão fazendo parte de um plano que é para tirar elas de perto de Deus. Porque uma das coisas, um dos trunfos do inimigo é justamente esse. Entenda uma coisa. Satanás, ele não quer te machucar. Simplesmente. Ele não quer. O principal foco de Satanás tirar da sua vida o seu pai é que isso vai ferir Deus, automaticamente falando. Porque se você não tem uma boa referência de pai, quando você descobre que Deus é pai, você começa a achar que Deus é igual ao seu pai. O seu pai falho, o seu pai terreno, o seu pai que talvez te abandonou, que deveria te proteger, mas te traiu. E aí depois você vai ver que Deus é pai e você começa, mas como é que eu posso confiar? Como é que eu posso me relacionar se eu nunca tive um pai? Mas é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para te dizer que Deus não é como seu pai. Deus, ele te ama e você não precisa continuar vivendo como se você precisasse ter uma couraça para poder se proteger. Porque é aquilo. Quando eu li, por exemplo, esse versículo, talvez você não tenha entendido, mas agora ele vai fazer sentido. Quando eu li para vocês esse versículo, por que Deus ele me inspirou? Em Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres, mas têm grande riqueza. Por quê? Porque talvez você esteja vivendo isso. Talvez você seja uma dessas pessoas que você consegue honrar os compromissos com todas as outras, mas você não consegue honrar os compromissos com você. E isso tem uma razão. E você olha para si mesmo, e muitas vezes você já falou isso para alguém talvez, ou falou para si próprio: eu não consigo fazer na minha vida porque eu não tenho apoio. E realmente, quando uma pessoa perde o pai, ela está perdendo o apoio. Isso é uma das características que a gente nota na vida de um filho que não teve um pai que correspondeu com a paternidade. É que esse filho, ele tem muita dificuldade de ter automotivação, que é uma das coisas que é muito falado hoje em dia através do desenvolvimento pessoal. E depois, se você não sabe disso, você começa a se achar um inútil, porque você começa a se comparar, você começa a olhar para as pessoas e começa a falar: caramba, mas ele consegue, mas ela consegue, mas ele talvez passou pela mesma dificuldade que eu, ele consegue, por que eu não estou conseguindo? Qual é o meu problema? Eu tô aqui para te dizer, você não precisa se comparar e não deve se comparar, porque você tá perdendo referência.
Você não teve uma referência de paternidade. Como é que você quer viver aquilo que outras pessoas estão vivendo, que talvez elas não passaram pela mesma dificuldade que você, pelos mesmos problemas que você? Talvez elas até perderam um pai, talvez elas não tiveram um pai que cumpriu também essa questão da paternidade. Mas talvez não tenha sido no mesmo nível que você. Ou seja, a comparação não faz sentido. Pare de se comparar. Você talvez está buscando uma referência, mas está buscando o lugar errado. As pessoas à nossa volta, elas têm as suas próprias dificuldades, mas uma coisa que Deus me ensinou desde muito novo, e eu quero compartilhar com você. Não existe a melhor história, existe a sua história. Existe a história que Deus quer construir na sua vida. Você não precisa continuar vivendo à mercê dos seus vazios emocionais. Talvez a vida ela te ensinou que você precisa se proteger. Talvez a vida te ensinou que você precisa de sempre estar numa imagem de forte. Você sempre precisa estar forte, estar rígido. Isso tem te feito mal. Eu quero que você pare para pensar nisso. Será que isso tem te feito bem? Pare para pensar nisso. Talvez você é uma daquelas pessoas que foi ensinado, às vezes até pelas pessoas que estão à sua volta, seu pai e sua mãe te falaram que pedir ajuda é fraqueza, que a gente tem que se resolver. E é aquilo, eu não tiro a razão deles em um ponto. Sim, a gente tem que aprender a ter autonomia. Mas como ter autonomia se a gente não tem base emocional para poder fazer dar certo? Muitos estão tentando viver sem apoio e por isso estão esmagando a sua vida espiritual e emocional. A sua vida física por consequência, porque se o emocional não vai bem, a vida física provavelmente também não vai. Você está sofrendo, você está se esmagando. Lá está. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Talvez aos olhos das pessoas ao seu redor, elas pensem que você é um grande campeão, é um grande vencedor. Mas você mesmo olha para si mesmo e você percebe, está quebrado, não está dando certo, eu não estou conseguindo. Você mesmo olha para si mesmo e você começa a pensar, caramba, as pessoas até veem coisas boas em mim, mas eu olho para mim e eu penso, eu sou um fracassado. Esse é o problema. O problema não é você não estar bem, o problema é você continuar fingindo que você está bem. Sabe qual é o problema da indiferença? É que você pode até tentar usar isso por um tempo. Você pode talvez até falar, mas isso aconteceu realmente, o meu pai ele não cumpriu o papel dele, mas tá tudo bem, vida segue. Você talvez esteja falando isso, mas talvez seja para tentar esconder as suas feridas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ferida que não é exposta, ela nunca é curada. E essa ferida, talvez doa ela estar exposta, mas você precisa expor ela para que você seja curado, para que você seja transformado. Porque se você continuar carregando esse vazio emocional, você vai sempre continuar pensando e você vai sempre continuar fazendo coisas, tentando, se colocando no limite, mas vai estar destruindo a sua vida emocional e a sua vida espiritual e a sua vida física. Não vale a pena. Não vale a pena continuar fingindo que está bem, continuar tentando viver a sua vida sem base. Tentando forçar, sabe? Tentando fazer dar certo. Quando tudo está te indicando, tem um problema aí. Você precisa se resolver. Você precisa corrigir isso para que você comece a viver aquilo que Deus tem para sua vida. Porque Deus ele tem um plano para sua vida. Eu quero te dizer uma coisa. Se seu pai e sua mãe te desejaram, talvez, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, você foi desejado por Deus. Deus, ele te criou. Se você nasceu, você tem propósito, porque Deus não cria nada que não tenha um propósito. Deus, ele cria pessoas com propósito. E se ele te criou, se ele te trouxe ao mundo, você tem um propósito que ele estabeleceu. E o Senhor, ele quer te revelar esse propósito. Só que esse propósito, ele só pode te dar à medida que você se relaciona com ele. Porque quando você conhece o Pai das luzes, o Pai da eternidade, você começa a se conhecer de verdade. E a partir do momento que você começa a se conhecer, aí você começa a estar pronto para viver. Aí você começa a viver e tendo uma base de apoio. A sua vida não está mais sobre areia, não está mais sobre uma base que é fraca, que é solúvel, que é dissolvível, que vai vir e vai ser derrubada facilmente, não. Você começa a estar firmado sobre a rocha. E a rocha é Deus. E eu não quero te falar isso simplesmente por emocionalismo, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu talvez não passei por esse vazio da paternidade. Eu posso te dizer uma coisa. Deus ele me agraciou com a vida que eu tenho, com um pai que é presente, um pai que é provedor,
Um pai que, lá está, nós temos uma amizade. Só que mesmo assim, eu posso te dizer uma coisa? Muitas vezes na minha vida, com meu pai e com a minha mãe, eu me senti sozinho muitas vezes. Porque ainda faltava algo. Você tendo pai terreno ou não tendo, você precisa ainda de Deus. Você precisa porque Ele é o nosso pai principal. Ele é o nosso pai que sustenta toda a nossa vida, porque Ele nos criou. Não tem como você viver uma vida de verdade se você não conhece o amor de verdade. E Deus é pai. E Deus é amor. Uma vida sem amor não é viver, é apenas existir. E talvez seja ele que está faltando para os seus sonhos começarem a se tornar realidade. Talvez você seja uma pessoa que, apesar disso tudo, é muito sonhadora. É muito sonhador. Mas esses sonhos talvez não estejam ainda se concretizando, porque ainda falta base, ainda falta solidificar essa base. E você precisa de uma identidade forte. Muitas vezes, antes de conhecer a Deus, eu vivi sozinho. Porque eu conhecia a religiosidade, mas eu não conhecia Deus. Eu cresci, eu tive a honra de viver num berço cristão, num berço de verdadeira riqueza, onde nós temos o Deus perfeito. Só que eu não conhecia Deus. Porque ser filho de crente, ser filho de cristão, não significa que você é filho de Deus. Você precisa ter um encontro com Ele pessoal. E antes de conhecer a Deus, eu achava que Deus era apenas um Deus castigador, que tinha prazer em castigar. Na realidade, eu achava que Deus, ele era um banco, porque eu fazia uma troca. Olha, eu pensava, eu vou ser um bom menino aqui, e Deus ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem para cumprir na minha vida. Era assim que eu pensava, porque eu não conhecia Deus. Mas à medida que eu fui crescendo e eu fui conhecendo a Deus, eu posso te dizer uma coisa, que não existe pai melhor do que Ele. Porque quando eu estou sozinho aqui, por exemplo, deitado nessa cama, muitas vezes eu já passei por isso. De estar com medo, por exemplo, eu tive que mudar de país, perdi talvez minha base emocional, tive que sair da zona de conforto. E aí que eu descobri o vazio que estava no meu coração. E quando eu descobri, eu tive que descobrir também um único que pode preencher esse vazio. E é o próprio Deus. Muitas vezes eu estava aqui deitado nessa cama e estava com medo de ir para a escola, porque eu não sabia se do nada os meus colegas, eles talvez virariam o rosto para mim, se talvez eu não seria aceito no dia seguinte. Eu tinha medo. Lá está, o medo é uma mentira, mas é aquilo, o ser humano ele tem medo de ser rejeitado. Era um vazio de rejeição que eu tinha e eu nem sabia. E aí, talvez eu tinha dificuldade de falar com as pessoas que estão aqui em casa, só que com quem que eu falava? Com Deus, porque Ele estava ao meu lado, Ele estava aqui. Muitas vezes eu fui dormir aqui deitado, eu falava com Deus, Deus, tem misericórdia de mim? Por favor, tira o medo, eu tô com medo de amanhã. Eu era sincero com Ele, eu falava, Deus, eu estou com medo. Você não precisa se fazer de forte diante de Deus, Ele não te chama para isso. Você não precisa se fazer de forte diante de Deus. Ele não te chamou para isso. Você não é um robô, você tem sentimentos, você é um ser humano. Você pode sentir e pode falar com seu pai. E eu falava aqui com Deus, eu falava, Deus, eu tô com medo, eu não sei como vai ser amanhã, eu tô com medo de decepcionar as pessoas que estão ao meu redor, eu tô com medo daquela amizade, porque eu sinto que a gente tem brigado muito, eu tô com medo de amanhã eu conseguir dar conta por causa de uma prova, eu tô com medo de não conseguir dar conta da escola, eu tô com medo de não aguentar trabalhar e estudar, eu tô com medo. Eu falava tudo isso com Deus. E sempre era uma coisa impressionante, é por isso que eu não posso falar, foi apenas coincidência, não. Sempre no outro dia, o dia era muito melhor do que minha noite. E eu conseguia ter paz, porque Deus era comigo. Porque eu tinha e eu tenho uma base. E é essa base que eu quero compartilhar com você. Mas para que não fique só nas minhas palavras, eu quero te compartilhar a vida de um homem que também precisou de ter essa base. Esse homem, mais do que eu e você, ele tinha problemas muito grandes. Esse homem, ele podia dizer que eu enfrentei batalhas, eu enfrentei guerras, eu sei o que é estar com medo. E esse homem, quando ele não tinha o apoio das pessoas que estavam ao seu redor, ele procurava o apoio de Deus, e é por isso que ele triunfou em todas as dificuldades. E isso se encontra no Salmo 27, que é o Salmo do rei Davi. O rei Davi, ele foi o maior rei de Israel. Mas tudo isso porque ele tinha uma base. Porque a história vai contar que Davi, ele cresceu e possivelmente um filho que não era do mesmo relacionamento do pai e da mãe. Era um filho que era talvez só por parte de pai, mas a mãe não era mesmo.
E Davi, por causa disso, ele cresceu, seus irmãos zombavam dele, seus irmãos o maltratavam. Davi, ele teve que enfrentar muito cedo a solidão. Ele era pastor de ovelhas. Mas na solidão, ele conheceu a Deus. E lá na solidão, ele aprendeu que o melhor pai, o melhor amigo, aquilo que ele precisa na vida dele, a salvação dele, se encontrava em Deus. E a partir daí, mesmo sendo pastor de ovelhas, tendo conhecido a Deus, depois ele começa a viver o propósito que Deus estabeleceu, porque ele era um homem temente a Deus, era um homem segundo o seu coração. E ele passou por muitas dificuldades, perseguições do seu próprio rei. Imagina, seu próprio governo se voltar contra você, era isso que ele passou. Ele foi um homem sem pátria muitas vezes, ele andou à deriva nos desertos. Mas mesmo sendo rei, passou por dificuldades, por guerras, mas nunca perdeu a sua fé, porque ele tinha Deus. E olha só o que ele vai falar no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. De quem eu terei temor? De quem eu terei medo? O Senhor é meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Você acha que um homem pode falar isso só por emocionalismo? Sério? Um homem não pode falar isso aqui apenas por um conforto emocional. Se ele está falando isso aqui no momento de dificuldade, então isso prova que Deus é real e ele suportava Davi. Ele quer o apoio de Davi. E olha só o que ele fala: ainda que uma guerra exploda contra mim, mesmo assim meu coração, ele estará confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará. Ele me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor. Tem misericórdia e me responde. Ao teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. Talvez você esteja buscando compreender o seu vazio emocional. Talvez você esteja buscando compreender o vazio da sua alma em outras coisas. E por isso você ainda não seja rico. Mas a sua alma, quando você tenta buscar preencher esse vazio, é isso que ela está te falando. Busque o Senhor. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. E aqui é a coisa mais bonita que ele fala, e é verdade. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ainda que as pessoas que eu mais confio na minha vida, elas me abandonem, elas me rejeitem, eu tenho Deus, e Ele me acolherá. Ainda que meu pai, muitas vezes, e a minha mãe, talvez às vezes não consigam me compreender, porque é um vazio que só Deus conhece. A Bíblia diz, Deus ele sonda o coração, e ele penetra o mais íntimo dos pensamentos. Talvez ainda que meu pai e minha mãe não consigam me compreender, o Senhor me compreende, o Senhor me salva, o Senhor me atende, o Senhor acalma a minha vida, o Senhor é comigo, e quando eu estou triste, quando eu estou preocupado, é Ele que é o meu rochedo, e eu falo com Ele, Ele me ouve, e Ele me sustenta. Eu quero compartilhar com você esse Deus. E Davi, só para a gente encerrar, ele continua falando: ensina-me o teu caminho, ó Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por um caminho seguro, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando malícia e violência. Apesar disso, essa certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha só o que Davi fala: espere no Senhor. Talvez você viva num lar onde você sinta e precisa de verdade sobreviver, se proteger. Mas eu quero te dizer uma coisa: você só sobrevive quando você não tem Deus. Mas quando você tem Deus, Ele te faz viver em meio aos desertos. Ele cuida de você. Ele te sustenta. Ainda que os homens planejam malícia, planejam violência contra você, ainda que o tempo todo o seu lar seja um lugar de guerra,
Se você tiver o Senhor, você tem paz. Porque a Bíblia diz, Jesus mesmo fala, eu vos dou a paz que o mundo não pode dar. A paz que eu dou é a paz que excede todo entendimento e que provém do Espírito Santo de Deus. Se você quer ter essa paz, você precisa de ter a Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. Eu deixei aqui por último para que nós possamos ler o versículo que se encontra em João capítulo 15, onde Jesus ele fala da videira verdadeira. Mas ao invés de ler, eu quero falar com você sobre isso. Ele fala, quando ele dá o exemplo que ele é a videira verdadeira, ele fala o seguinte: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Porém, aquele que dá fruto, ele pega e poda. Às vezes as dificuldades da vida que você passou, elas não são para te matar. Às vezes é a poda que o Senhor está fazendo para que você possa dar mais fruto. E ele continua dizendo, e sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Mais no versículo abaixo. E é uma verdade. Sem Cristo, nós não conseguimos fazer coisa alguma. De verdade. Nós até podemos fazer algumas coisas, claro, eu não estou excluindo aqui a responsabilidade do ser humano, não é isso. Qual que é o papel do ser humano? Obedecer e confiar no Senhor. Como é que você demonstra obediência? Quando você confia. E quando você confia, você acaba obedecendo. É uma via de mão dupla. Só que muitas pessoas que não tiveram pai, elas têm essa dificuldade. Porque elas aprenderam que elas têm que ser autônomas. E por elas tentarem ser autônomas, elas rejeitam até mesmo o conselho, a paz, o amor do próprio Deus. Mas não faça isso. Você não precisa continuar vivendo a sua vida sozinho. Você não precisa continuar vivendo a sua vida sem base, sem apoio. Você sabe que não dá certo. Não continue fazendo isso. É melhor, acredite, você precisa desse apoio. E o que Jesus Cristo te pede? Ele te pede para você ser forte. Ele te pede para você ser uma pessoa que não sente nada. Não, não é isso. Pelo contrário, o convite de Cristo é para você. Ele fala, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Se você quer ter uma vida mais leve, você precisa entregar seu fardo para Deus. E quando você entrega ele para Deus, você começa a aprender dele. E quando você começa a aprender dele, você começa a ter uma vida mais suave aqui nessa terra. E além de tudo, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você reconhecer hoje que você precisa desse Salvador, você ainda vai ter a vida eterna. Que é algo que nem eu e nem você podemos pagar. A vida eterna do Senhor. Hoje ele te chama para ser filho dele. Talvez o seu pai e sua mãe não cumpriram seus papéis, te abandonaram, te rejeitaram. Mas eu posso te dizer uma coisa, até eu, que tenho pai e mãe em casa, nós não somos uma família perfeita. Nós temos dificuldades, nós temos lutas, mas eu posso te dizer uma coisa, quanto mais eu conheço a Deus e conheço o seu amor, mais eu aprendo a amar os meus pais, mesmo nas nossas dificuldades. Mas eu aprendo a honrá-los e a respeitá-los. E acredite, não tem como você ser vida se você ignorar esse mandamento, de honrar pai e mãe. Mas é muito difícil honrar aqueles que você foi ferido. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa, você quer ser feliz? Entrega a sua vida, a sua dor para Deus. Entrega essa dificuldade para Deus e deixe que Ele julgue a sua causa. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele é pai de órfãos e juiz das viúvas. Ele é um Deus que é melhor para julgar a sua causa do que você mesmo. Às vezes você está tentando e você pensa consigo mesmo, essa pessoa que me feriu, ela tem que pagar. Tem alguém que já pagou a pena por ela, que é Cristo Jesus. E a mesma pena que ela pagou por essa pessoa, ela pagou pelos seus pecados e pelos meus pecados. Então entrega nas mãos dele e começa a ser feliz, começa a viver o amor de Deus por completo. Jesus Cristo fala, se vocês querem ter a sua alegria completa, vocês precisam de me ter nas suas vidas. Ele fala isso em João capítulo 15. Então o convite que eu te faço hoje é você entregar a sua vida para Deus e começar a ter um pai. Não tente viver uma vida sozinho sem um pai, porque uma vida sozinha sem pai é uma vida realmente sem base, sem apoio. Você precisa de ter sua vida pautada na rocha. E o que Jesus ele fala sobre isso? Ele fala que ele compara aqueles que cumprem as suas palavras com um homem que foi sábio e construiu a sua casa sobre um forte firmamento. Porém, aquele que ouve as suas palavras e não pratica será comparado a um tolo que ergueu a sua casa sobre a areia e grande foi a sua destruição. Quer construir uma vida sólida? Você precisa de uma base sólida, de um apoio sólido. E esse apoio tem nome.
Esse apoio é Jesus Cristo e Ele quer entrar na sua vida. Você só precisa deixar. Você só precisa aceitar Ele hoje. A Bíblia fala, quando o Espírito falar, não endureça o seu coração. Se você quer receber Jesus Cristo hoje, eu quero te dar 2 indicações. Através desse vídeo você pode aceitar Jesus e cumprir o mandamento que Ele diz. Qual é o mandamento? Aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai. Porém, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Eu não vou entregar o nome dele para o Pai. E por que você precisa de confessar Jesus Cristo? Por que você precisa que Ele confesse seu nome para o Pai? Porque tem algo aqui nessa terra, talvez você pense até agora nesse vídeo, mas eu posso fazer sem Cristo. Tudo bem, tente. Só que a sua vida, eu posso te dizer, você não vai viver uma vida mais leve, porque a paz, para poder passar por todos os problemas, não está nessa terra, está com Cristo. Mas se você quiser tentar, é aquilo. Você vai colher as consequências das suas atitudes. Mas tem algo que você não pode pagar, que é o preço que Ele pagou para poder te dar a vida eterna. A vida eterna é uma vida onde nós vamos estar com Deus para sempre, eternamente, livre desse mundo de dores. Lá naquele momento, Jesus ele vai enxugar as nossas lágrimas. Toda a dor vai ter ido embora. E nós vamos viver para sempre e eternamente com Deus Altíssimo. Mas isso só é possível para aqueles que reconhecem e aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque só Ele foi puro, só Ele, sendo homem, não pecou, e só Ele pagou a pena pelos seus e os meus pecados para que nós hoje pudéssemos ter livre acesso a Deus. Mas se você quer aceitar Ele hoje, é só você fazer o seguinte: você vai, para você poder confessar Ele diante dos homens, você vai escrever aqui nos comentários: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador e eu me arrependo dos meus pecados. Só isso. E agora, você vai fechar seus olhos e vai fazer uma oração de profissão de fé. O que é isso? É uma oração de uma boa vibe? Não. É uma oração onde vai estar acontecendo algo espiritualmente. Agora você vai começar a ser refeito à imagem e semelhança de Deus, porque você foi feito para ser imagem e semelhança de Deus. Mas graças ao pecado, Ele nos separou disso. O pecado significa tudo aquilo que nós fazemos que não é ser imagem e semelhança de Deus. E todos nós fazemos isso quando nós estamos sem Deus. Nós vivemos uma vida de pecado. Você precisa de ter Deus, porque uma vida no pecado, a Bíblia vai dizer, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Tudo o que você precisa fazer é reconhecer que você precisa dele. E quando você reconhece que você precisa de Cristo, você ganha o Pai Celestial. O Pai que não vai te abandonar, o Pai que vai te ter como filho e vai te guiar e vai te restaurar a sua identidade verdadeira e vai restaurar, por consequência, o seu propósito de verdade. Você quer isso? Se você quer, então vamos. Eu quero fazer essa oração por você. Senhor Jesus, só repita comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e declaro que para lá eu não quero mas voltar. Escreve meu nome no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu me arrependo. Por favor, eu quero viver uma nova história com o Senhor. Amém. Eu espero que você possa ter feito essa oração de profissão de fé e possa realmente começar a viver uma nova vida a partir de agora. Fica tranquilo. Você não vai viver essa vida sozinho, não tem como você chegar a Cristo sozinho. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem fala isso é Jesus. A partir de agora, você vai começar a viver uma vida com Ele, e você vai começar a aprender dele como você pode corrigir os seus caminhos. E como é que você vai fazer isso? Lendo a palavra do Senhor. E começando a estudá-la todos os dias, para que assim você possa viver os planos do Senhor para a sua vida e abençoar muitas e muitas pessoas. Acredite, quando nós aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, não é só a gente que está sendo beneficiado, porque Deus não é um Deus egoísta, Ele trabalha no todo. São as nossas gerações, são as pessoas à nossa volta. Só porque você aceitou Jesus, agora todos os seus filhos vão conhecer um Pai. Por mais que você possa talvez casar com uma pessoa, se você é mulher, casar com um homem que vai ser um pai maravilhoso, eles ainda precisam do Pai da eternidade. E elas vão ter esse Pai, se você aceitou. E se você também, que é um homem, aceitou, elas também vão ter esse Pai que você também precisa de ter. Então, para terminar,
eu só te dou mais uma indicação. Procure uma igreja local, para que assim você possa congregar e aprender com pessoas que professam a fé em Jesus Cristo e querem de verdade viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima mensagem.